Bom, seguindo para o último painel, eu chamo como mediador o engenheiro Carlos Trombini. Chamo também Rodrigo Almeida, que é conselheiro da BMJ. E, virtualmente, nós teremos a participação do senhor Adalberto Maluf, presidente da ABVE, e do senador Jean Paul Prats, assim que conseguir se liberar da atividade em que está. Tá. Muito bom. Então, vamos lá. Bem, boa tarde a todos. Olha, eu fiquei animado com esse negócio de carro elétrico, viu? Porque se demorar 3 horas num posto para carregar o meu carro elétrico, eu vou gostar muito. Porque quando eu estou na estrada, o que vocês não sabem o que eu faço de parada. Se tiver um pontinho para tomar uma garapa, eu estou ali. Né? Então vai ser muito bom. Rodrigo, muito obrigado. Está conosco também. Aqui está também o Adalberto Maluf e conosco também o senador Jean Paul. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, Maluf, por estarem aí online conosco, não é? Neste painel, que eu acho que é um painel importante. Eu costumo dizer o seguinte, se eu posso tomar um pouco de tempo, eu agradeço aqui ao OpenCAD pelo convite, e toda vez que eu vejo esse assunto de energia, tanto ela sendo distribuída ou de carros elétricos, eu digo o seguinte, o futuro é presente, não é? E está aí comprovado que o futuro é presente, não é? Com toda essa discussão, com toda a tecnologia que já está disponível e que outras que virão, eu tenho certeza absoluta de que nós sairemos muito bem sucedidos dessa nova empreitada que o país iniciou. Eu acredito que não é tão jovem assim, não é tão neófito assim nesse assunto, né? Eu acredito que nós, em breve, estaremos aí conseguindo os nossos objetivos. Eu achei até interessante mais um comentário, aproveitar que eu vinha para esse painel e eu guardei um pouco do meu pensamento, mas na questão das concessionárias de rodovias, se nós pensarmos que elas têm um vasto terreno para aplicação de células fotovoltaicas, né, para geração distribuída, eu tenho certeza absoluta que isso poderá ser um grande ganho futuro para nós em termos também de eficiência energética, conjugando as duas possibilidades tecnológicas. Bem, mas nada disso acontece, não é, Rodrigo, não é, senador Jean Paul e também Maluf, se nós não tivermos uma regulação, se nós não falarmos sobre legislação, não é? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Estamos aqui com o Rodrigo Almeida, que é consultor, não é? Também o Maluf, que é o presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, e o senador, que faz parte da frente parlamentar, recém-criada, pelo que eu estou sabendo, para discutir esse tema no Congresso Nacional, e nós podemos ter uma regulação, nós podemos ter uma legislação que seja eficaz e motivadora. Então, para iniciar o painel, eu começo com o Rodrigo fazendo uma exposição sobre a atual situação, né? Sobre a legislação. É isso, Rodrigo? Por gentileza. Boa tarde a todos. Viviane, a apresentação vocês vão passar, que a gente mandou? Porque daí eu vou utilizar um pouco de recurso visual rapidamente, tá bom? Vou procurar ser bem breve, né, pelo tempo. Ok. Já está na tela. Bom, não dá para falar, né, de legislação nesse setor sem falar um pouquinho do que a gente faz, né? A BMJ é uma consultoria de relações governamentais,
A gente trabalhou em vários projetos ao longo desses 11 anos que a gente existe. Eu vou citar apenas 2 mais recentes que foram muito importantes para os investimentos no nosso país. O primeiro deles, o Marco Legal do Saneamento Básico, que nós trabalhamos durante 3 anos, enfrentando uma oposição muito grande e logramos êxito. E o mais recente, que inclusive é caro a esse tema que nós estamos falando, o Marco Legal da Geração Distribuída, que vai proporcionar um avanço muito grande na energia solar no Brasil. Que isso vai repercutir, obviamente, na geração de mais energia para os veículos que nós estamos falando aqui agora. Falar um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje no Congresso, sem dar um cenário político e econômico, seria né, não abordarmos as questões que nos impede de avançar, vamos dizer assim. Então, a gente tem aí o cenário político, a avaliação do atual governo, onde mostra uma recuperação do presidente Bolsonaro, mais recentemente, e isso é importante porque muitas políticas públicas que estão sendo colocadas em prática agora, né, antecipação de fundo de garantia, antecipação de aposentadoria, etc., o Auxílio Brasil, etc., vem alavancando um pouquinho a popularidade do atual governo. A gente sabe que o cenário político é complicado, né? A gente vê aí na frente uma polarização, e vocês percebem pela pesquisa de segundo turno como ela está hoje. A gente não vê o avanço de uma terceira via, ou seja, as terceiras vias que estão na mesa não avançam, né, patinam aí nos 5, 3, 2, no máximo 9 pontos percentuais. Então, a polarização é um fato e nós vamos ter que lidar com ele até as eleições. A popularidade do presidente é preocupante, ele se preocupa com isso, né? E ele tem feito uma série de coisas que eu já mencionei para melhorar essa popularidade dele. A classe política, ela continua dominando em relação vamos dizer assim, ao atual cenário, né? A gente percebe o avanço do Centrão, mais recentemente com a migração de muitos parlamentares para os partidos da base do governo. Houve aí partidos que cresceram bastante, como o Partido Liberal, o PP e também os Republicanos, né? E o presidente Bolsonaro vem tensionando muito, por causa das eleições, esse embate com o judiciário, né? O mais recente embate foi ele falar que o Fachin está torcendo para o Lula. Então, essa demonstra um pouquinho que essa polarização que ele utiliza é importante para manter a base dele, principalmente esses 25%, 30% que o seguem, né? Agora, uma coisa é clara, né? As instituições estão mantidas, né? O Brasil tem instituições fortes e essa ruptura institucional ela é improvável. Falando um pouquinho agora das casas legislativas, né? A gente tem aí, como o governo está pautando, né, todo o foco dele em temas econômicos e sociais, ele meio que, diria que abandonou, mas deixou de lado temas polêmicos, né, como a própria reforma administrativa. Então, que são temas que tirariam popularidade dele e também dos congressistas. Então, a gente vê poucas janelas de temas um pouco mais, medidas mais amplas em outras áreas, né? Que poderia ser uma legislação para a mobilidade elétrica. A janela partidária, como eu já falei, proporcionou um aumento na base do governo, né, principalmente PL, PP e republicanos cresceram muito, né, e alguns partidos de esquerda perderam, né, e isso se reflete um pouquinho no ambiente das casas, principalmente. As comissões que estamos começando a definir as presidências das comissões. Depois da janela partidária, agora é importante observar quem serão, né, os presidentes das comissões. Eu coloquei aqui, aliás, eu não coloquei aqui, mas eu estou na minha listinha aqui, as especulações, né, que são mais importantes para vocês. Comissão de Viação e Transportes deve ficar com o MDB, e os nomes mais fortes é o Gutenberg ou o Hildo Rocha. O Coronel Tadeu, que não é do MDB, também está reivindicando essa presidência da Comissão de Viação e Transportes. Porém, ainda não é uma definição. Mas uma coisa é certa, o MDB vai liderar essa comissão. A outra comissão é a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, que vai ficar com o PSB, provavelmente com o Leônidas Cristino, que isso é
quase certeza que ele vai ser o presidente dessa comissão, que é importante para o caso de vocês. Bom, rapidamente o cenário econômico, a gente tem aí as pautas, né, principalmente a reforma tributária, ela tem adiamentos consecutivos, a gente não acredita numa reforma tributária esse ano, talvez ocorra naquela janela depois das eleições até dezembro, aquele projeto do imposto de renda que passou na Câmara, que modifica a tabela, ela cria algumas vamos dizer assim, dividendos, né, taxa de dividendos, que são alguns consensos naquela casa. Então, isso pode ser que tenha uma votação dessa reforma do imposto de renda. Mas uma reforma tributária ampla, esse ano, praticamente impossível. A aprovação do PL 11/20, que é a questão dos combustíveis, foi importante. Porém, a questão do ICMS não é uma coisa fácil de ser equalizada nos estados. Então, esse projeto, essa lei, aliás, ela não resultou ainda na prática em nada. Os embates entre o Ciro Nogueira e o Paulo Guedes, eles continuam, né, cada um tentando pegar um naco do poder, mas o que a gente avalia é que no cafezinho eles se acertam. Questão do PIB esse ano, nós vamos ter um PIB crescendo muito pouco, né? A gente está vendo aí a guerra na Ucrânia, o pós-Covid, está dando muito trabalho para a área econômica, né? Então a gente vê aí, apesar de ter muito investimento externo que levou o câmbio a 4,70, né? E a projeção do Focus última é chegar em dezembro 5,25. Já há quem fale até menos de 5, chegar em dezembro até menos de 5, a continuar a entrada de recursos estrangeiros no Brasil. A taxa Selic já se fala até em 14%. A gente teve a divulgação da inflação nos Estados Unidos agora, nos últimos dias, batendo 8%, uma coisa histórica, há muitos e muitos anos isso não ocorria. Então, isso vai levar com que a taxa Selic aqui também fique num patamar mais alto para segurar a inflação. Então, esse é um breve relato da área econômica. Entrando no tema que é mais caro a vocês aqui, ao debate, a gente tem alguns projetos de lei que estão no Congresso Nacional. O projeto de lei 4086/2012, do deputado Fernando Coelho, esse deputado foi inclusive ministro de Minas e Energia no governo passado, o projeto fala em zerar IPI para veículos elétricos e baterias, acumuladores e motores, ou seja, tudo que compõe, né, a base principal de um veículo elétrico. Esse é o principal projeto. Esse projeto, pessoal, tem 39 projetos apensados e estão chegando mais. E o mais engraçado é que todos eles, de alguma forma, tocam na questão da proibição de venda e circulação de veículos a combustão. Né? Está parado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, o relator é o deputado Guiga Peixoto, e a gente não acredita que ele tramite esse ano. Aliás, não só esse, como todos os demais que eu vou falar. Por quê? Porque precisa de um esforço grande, né, do setor para que as coisas andem no Congresso Nacional. E a gente não tem percebido, vamos dizer assim, esse esforço, além da criação da frente parlamentar, que é importante, eu vou tocar nela mais para frente, eu acho que é necessário também um trabalho além da frente. O projeto de lei do Senado, do senador Ciro Nogueira, que foi aprovado na CCJ em 2020, que proíbe venda de veículos a gasolina a partir de janeiro de 2030 e proíbe circulação a partir de 2040, foi aprovado a toque de caixa em 2020 e, desde então, está na Comissão de Meio Ambiente, dependendo de requerimento para incluir outras comissões. Aqui a gente sempre dá uma dica para os setores, que quando você envolve mais de 4 comissões de mérito, você pode criar uma comissão especial. E é sempre melhor ter uma comissão especial do que você tramitar em várias comissões, porque você ganha tempo, você coloca foco e é mais fácil de você dialogar com os membros da comissão especial do que ficar dialogando com todos os membros de todas as comissões que esse projeto vai passar. Então, a gente recomenda essa ação. A gente tem a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi um projeto de lei do deputado Luiz Miranda, que também prioriza, né, motores elétricos,
teve uma celeridade no despacho, está com a relatora, a deputada Rosana Vale, que não é uma deputada que é, vamos dizer assim, relacionada com esse tema. Ela pegou esse tema para relatar, porém ela não tem muita experiência nessa área, então é importante levar a ela um pouco mais de informação, etc., para que esse projeto avance. O projeto 2156, do deputado Júlio Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, também dá diretrizes para a questão da mobilidade elétrica, principalmente na questão da infraestrutura para você ter mais carregadores, né, postos e locais de carregamento. Ele está sendo relatado pelo Luizão Goulart, na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Então, todos esses projetos, obviamente, além dessas comissões, passarão por outras comissões também. Então, o ideal é que a gente foque numa única comissão e tramite todos eles numa comissão especial, que seria o ideal. Na questão de infraestrutura de carregamento, tem esse PL 65/2014, e onde tem o deputado Euler Cruvinel e o Onofre Agostini. Os dois também abordam a questão de veículos elétricos, você carregar em vias públicas, etc., ter carregadores, etc. Ele foi arquivado em 2018, mas ele é um bom projeto que pode ser desarquivado a qualquer momento. Bom, falar um pouquinho das frentes parlamentares. A frente parlamentar pela eletromobilidade foi criada pelo senador Rodrigo Cunha em parceria com o senador Jean Paul Prats, que vai falar daqui a pouquinho. Ela foi criada em março agora, de 2022. Eu sempre costumo dar como exemplo um bom exemplo de frente parlamentar. A frente parlamentar da agropecuária. Por que ela é uma frente tão atuante? Primeiro, recurso. Né? Sem recurso, as frentes parlamentares não avançam, porque são necessárias reuniões, são necessários deslocamentos, viagens, etc. Então, isso você não faz só com discurso, você tem que ter recurso. A Frente Parlamentar da Agropecuária, ela funciona porque todos os grandes setores do agronegócio estão no Instituto Pensar Agro, que é o IPA. Esse instituto, ele tem uma casa em Brasília alugada, onde os parlamentares do setor agropecuário se reúnem todas as terças-feiras, fazem uma agenda do que será tratado naquela semana, fazem essa pauta, discutem essa pauta, priorizam essa pauta e avançam dentro do Congresso Nacional. Se não houver uma organização, se não houver recurso, se não houver essa periodicidade, uma frente parlamentar é só uma frente parlamentar. Ela não vai ter efeito nenhum. Então, é muito hoje tranquilo ter esse exemplo, né? Eu costumo dizer que copiar coisa boa não é defeito, é virtude. Então, se tem uma boa frente que anda bem, copie essa frente, como eles trabalham, como eles se mobilizam, e vamos seguir com ela sendo mais efetivos. Então, eu dou aqui vamos dizer assim, uma dica, né, para a BVE, para ela se espelhar na Frente Parlamentar da Agricultura para fazer avançar as pautas da eletromobilidade no Congresso Nacional. Dentro do Poder Executivo, a gente tem algumas ações, né? A CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, ela fez uma redução desde 2015 do imposto de importação dos veículos elétricos. Além disso, tem a redução de 35 para entre 0 e 7 para híbridos. Houve a renovação desse mecanismo no Mercosul e a vigência até 2028. Então, nesse ponto de vista, o Ministério da Economia ele comprou a ideia. Então, a gente tem um grande apoio do Executivo nesse caso. Existem algumas iniciativas de mobilidade elétrica nos estados, porém, eu focaria todo o meu esforço na área federal, porque você já resolve os 27 estados, né, os 26 estados e o Distrito Federal de uma paulada só. Não precisa despender esforços estaduais, porque, muito provavelmente, isso será uma diretriz nacional. A ANEEL, ela tem também uma resolução, que acho que isso é importante, porque mostra que a ANEEL tem interesse, sim, no desenvolvimento dessa indústria. Então, nós temos aí um aliado que nós podemos contar. Falar um pouquinho de quem são os principais stakeholders hoje, tá bom? Stakeholders muda
como nuvem no céu, tá, pessoal? Então, a gente tem no Poder Legislativo tanto o Rodrigo Pacheco no Senado quanto o Arthur Lira na Câmara, são dois stakeholders importantes, eles já falaram abertamente a favor da mobilidade elétrica, então não existe a necessidade de convencê-los, isso já é um grande passo, né? No Poder Legislativo, eu já mencionei alguns nomes, né? O senador que vai daqui a pouquinho falar, é um grande incentivador dessa frente, o senador Rodrigo Cunha, o senador Exalci e o senador Ciro Nogueira. Dentro do Senado, esses são os 4 senadores que têm falado sobre o tema, apoiam o tema, então eu recomendo tê-los no radar. Na Câmara, no Poder Executivo, na Câmara eu já falei alguns nomes anteriormente, mas eu não listei aqui, porque muitos nomes estão agora sendo modificados nas comissões, né? Então, ainda as comissões não estão ainda formadas, mas eu já citei alguns deputados que serão presidentes tanto da Comissão de Viação e Transporte quanto da Comissão de Ciência e Tecnologia. No caso do Executivo, Paulo Guedes, por motivos óbvios, né? A Daniela Consentino é secretária especial de Produtividade e Competitividade, ficou no lugar do Carlos da Costa, ela é muito pró novas tecnologias. A Ana Paula Lindgren Alves, que é a secretária executiva da Camex, a Camex já demonstrou ao renovar, né, a redução do imposto de importação para veículos elétricos, demonstrou a boa vontade dela e o apoio ao setor. E o Igor Calvé, que é o presidente da BDI, que também é um entusiasta do setor. Então, esses são os stakeholders que a gente listou, e eu agradeço aqui, não sei se eu passei muito do tempo, mas era o que eu tinha para dizer. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Uma bela visão para nós, né? Trouxe uma bela visão para nós de como é que está o cenário político e as oportunidades, né? A gente tem que falar. Eu gostei muito de ouvir nesse seminário, nesse dia de hoje, oportunidades. Nós temos oportunidades. Eu gosto de falar essa palavra, não é? E esse tema, Rodrigo, e pela sua exposição, traz isso para nós. Pessoas que estão envolvidas agora na discussão legislativa, né, na regulamentação, são pessoas entusiastas. E isso é importante, né? Nós temos esse entusiasmo pelo Brasil e isso é oportunidade. Muito obrigado, viu, por essa visão tão esclarecedora e nós vamos depois debater um pouco mais. Agora eu passo a palavra, então, para o Adalberto Maluf, que é o presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Obrigado mais uma vez, Adalberto, por estar conosco, viu? Olá, obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Queria parabenizar meu amigo Rodrigo Almeida pela apresentação. Sempre muito bom ver todas essas possibilidades que se abrem no Congresso, mas entender a realidade difícil e dura que é no Brasil para essas agendas avançarem, né? Ainda mais em um ano eleitoral, né? Em que pese a criação da frente parlamentar aí ter trazido muita esperança para a gente sabe das dificuldades. Por isso a importância de um evento como esse, para a gente dialogar, colocar no papel as principais ações. Eu fiz uma apresentação rápida aqui, eu vou compartilhar, só depois se o pessoal só me confirma se deu um ok, só para comentar um pouco sobre algumas legislações, né, algumas ações que a gente vê. Cara, a BVE, ela reúne todo o ecossistema, né, fabricantes de veículos, de levíssimos, bicicletas, patinetes, infraestrutura, grandes empresas de energia, distribuidoras, pequenas startups de tecnologia, componentes. E, basicamente, já foi falado hoje muito da grande transformação desses setores, do setor elétrico, né, cada vez mais descentralizado, digital, o veículo elétrico como centro dessa nova economia, né, uma economia cada vez mais compartilhada, digital. Então, a gente vê um potencial muito grande do veículo elétrico ser o indutor do desenvolvimento dessas novas tecnologias, né, da infraestrutura da recarga, da rede inteligente, da casa conectada, cada vez mais a geração distribuída, o excedente que você gera na sua casa, abastece o veículo, no horário de pico, o veículo retira a casa da rede, o horário que falta energia. Mas a gente está falando de um veículo elétrico sendo um ativo muito importante de descentralização, né? Um ativo distribuído energético, do ponto de vista de melhorar a eficiência, a qualidade da rede, essa micro-rede de eficiência, aonde as renováveis e o veículo elétrico certamente vão ter um papel cada vez maior.
O que a gente vê é que antes da pandemia, o mundo já tinha muitas políticas e legislações ambientalistas e de eficiência energética em relação à mobilidade elétrica, renováveis, né, inserção de tecnologias. No tema dos veículos a combustão, a gente viu, inclusive, antes da pandemia, né, uma boa parte dos países europeus, a grande maioria dos países europeus, já com metas e datas ali de que não poderiam mais vender veículos a combustão. A Califórnia, também, nos Estados Unidos, induzindo uma transformação ali também para 2035, Quebec, British Columbia, no Canadá, né? A gente tem também aqui na América Latina, Costa Rica, depois o Chile, a Colômbia, várias iniciativas. De alguma maneira, então, os estados estão tentando influenciar e fazer com que o setor produtivo avance mais rápido. E mesmo aqui na América Latina, a gente vê, por exemplo, a Argentina, né? Eu estava com uma delegação agora aqui do Ministério, governadores, né? Uma delegação grande da Argentina que está aqui no Brasil, e eles estavam comentando, não só já tem essa aprovação da lei, né, de 2041, não pode mais vender, mas hoje no Congresso da Argentina tem uma legislação extremamente ambiciosa, dando incentivos para fabricação, para oferta de veículos elétricos, para demanda e compra de veículos elétricos, industrialização do lítio que eles têm. Quer dizer, a gente vê cada vez mais os países da América Latina se mobilizando. O Chile já tem meta de 100% em 2050, a Costa Rica com meta de 70% de ônibus elétricos em 2035, o México também colocando ali 2050, a República Dominicana, né, Uruguai. Quer dizer, o Brasil inteiro tem política, a própria Colômbia, né, 100% de ônibus elétricos já em 2035, né, o Equador também, 70% em 2040. O Brasil a gente ainda não tem muito, né, a gente tem aí a plataforma nacional, muito debate, mas, infelizmente, o Brasil não tem uma política nacional da eletromobilidade, o Brasil não tem uma política industrial para a eletromobilidade. E o que me preocupa, né, e até deixando essa reflexão aí para o Rodrigo para a gente debater mais para frente, é que se o Brasil e o Mercosul têm um acordo de livre comércio com a União Europeia, as principais fábricas do Brasil são subsidiárias das sedes europeias. Se em 2035 não vai poder vender veículo a combustão mais na União Europeia, como é que fica o Mercosul se não tiver inserido nessas cadeias produtivas globais? Né? Então, assim, não é possível a gente se fechar aqui e falar, não, a gente só vai fabricar carro aqui, vai ficar aqui e não vai estar inserido. A gente viu, hoje tem estímulos, imposto de importação, o acordo de livre comércio. Então, uma grande transformação mundial que o Brasil precisa se inserir. E o que a gente vê é que essas metas hoje já estão em trajetória de cumprimento. Pega a Noruega aqui, que foi a primeira que colocou o prazo lá em 2025. Já o ano passado, 80% dos veículos vendidos foram elétricos. Então, eles vão cumprir a meta, né? Mesmo Dinamarca, Holanda, Califórnia, esses que puseram meta ali para 2030, 2035, você vê que hoje a trajetória de vendas está já para cumprir, né? Então, o mundo hoje avança com esses objetivos. A própria legislação americana, né? Ainda não é uma legislação, né? Se eu não me engano, foi só um anúncio do presidente Biden, mas ele colocou como objetivo de 50% de veículo elétrico em 2030. Né? É um número bastante ambicioso, né? Um número que, se eles conseguirem, os Estados Unidos foi um dos que mais demorou para fazer a eletromobilidade avançar, saiu de 2% para 4% só o ano passado de elétricos, enquanto o mundo saiu de 4%, já foi para 9%, mas pelo menos essa meta é importante, né? Eles falam lá de comprar 5 milhões de carros, né? Um programa de renovação de todos os ônibus, né? Então, hoje a gente já tem mais de 1.300 cidades no mundo, isso em 2020, né? Deve ter sido aprovado muito mais depois, mas pelo menos aí 800 cidades com políticas tanto de renováveis quanto de eletromobilidade. Então, 25% da população mundial hoje já vive em cidades com metas bastante avançadas. E a gente viu isso acontecer na China. Quando a China colocou aquele monte de legislação, todas as cidades chinesas colocaram para incentivar o elétrico, né? Então, prazo para venda, restrição para venda de combustão, X% de elétrico. A gente lembra do caso de Shenzhen, que foi a primeira capital chinesa de 2012 a 2017. Em 5 anos, eles trocaram 16 mil ônibus, 23 mil táxis, 40 mil carros de aplicativo, né? Eletrificaram 100% da frota pública, do correio, da polícia.
Então, a China dominou o mercado de ônibus elétrico, quase 97% até 2019. Adalberto, só um minutinho. A sua apresentação não está passando, tá? Só para você ter consciência disso. Aonde que ela parou? Na verdade, ela não está nem como apresentação. Tem os slidezinhos do lado e ela. Tem que colocar na tela cheia, viu, Maluf? Tá, eu vou tentar aqui. Então, vocês não viram nenhum dos slides, né? Não, a gente viu. Não, nós não só vimos um, só a abertura. Pois é, foi isso. Nós estamos entendendo que você iria iniciar o módulo de apresentação. Aí ela apareceu agora, tem que ir lá no módulo de apresentação. Acho que você já deve estar. Eu estou no modo de apresentação, aí não está aparecendo como apresentação. Agora está ok. Não, agora está ok, está ok. Não. Não está a apresentação. Poderia colocar no modo de apresentação. Já está melhor do que estava. Pergunta se o senador entrou. Aqui para mim aparece como em cheio, né? Eu aproveito esse momentinho de parada para perguntar se o senador Jean Paul já está conosco. Ele não aparece também aqui no nosso vídeo, né? Estou por aqui, pessoal, estou por aqui. Ótimo. Obrigado, senador. Bem, eu vou passar rapidinho, então, até como a questão dos slides, né? A gente falou aqui dos países e tal, do cumprimento da lei, mas basicamente para mostrar que o mundo está avançando, né? A Índia, por exemplo, hoje com quase 5 mil ônibus, a América Latina já foi para mais de 3 mil ônibus elétricos, o Brasil sempre liderou esses mercados, né? A gente vê hoje uma entrada muito forte de ônibus chineses na América Latina como um todo, porque a China fez a sua lição de casa da eletrificação antes do que a gente, né? Infelizmente, a gente não fez. Bogotá, hoje Montevidéu. Quer dizer, o Brasil tem pequenas frotas, tem exemplos, tem projetos bem-sucedidos, né? São José dos Campos é um exemplo, Campinas, São Paulo mesmo, com a Lei do Clima. Fizemos muitos estudos e cada vez mais a gente acredita nessa solução do sol à roda. Igual São José dos Campos. Depois, uma frota de ônibus elétrico para o corredor, contratou uma usina solar fotovoltaica, né? Criou a cidade inteligente, está integrando hoje todas essas tecnologias. Então, a gente vê que os números mundiais cresceram muito, o ano passado de 4 para quase 9. Veja que o exemplo da Alemanha, né? Saiu de 3 para 14 para 26% de elétrico ou plug-in no ano passado. Então, a sobrevivência do parque produtivo do Brasil em face desses novos números europeus, que são muito mais rápidos do que todas as projeções, é algo que deveria nos preocupar. Veja as projeções, por exemplo, né, a nível mundial, aqui a Anfávia fez com o BCG, lá em 2035 é 60%, 70%, 75% dos grandes mercados vai estar com elétrico. Já no Brasil, o PNE, a nossa proposta é que lá em 2050 vai ter no máximo de 10% a 15% de elétrico, e híbrido entre 60% e 85%. Quer dizer, não faz muito sentido, né, que o mundo em 2035 tenha virado a chave para a eletrificação e nós aqui estamos achando que em 2035 o Brasil vai ter 2%, 5%. Não faz sentido, né? São cadeias produtivas globais, o mundo tem 100 milhões de veículos de capacidade de produção, 1/3 disso não está sendo vendido, 1/3 das fábricas devem fechar, né? Então, a gente vê a micromobilidade avançou, são mais de 41 mil bicicletas elétricas, a grande maioria já fabricada e montada no Brasil. Híbridos e elétricos tiveram um salto nesse último ano, 1%, foi para 1,7%. Agora, em janeiro a março, teve um aumento de 155%, quase 10 mil unidades nos 3 primeiros meses. Foi algo muito bom. Então, a gente deve passar de 50 mil esse ano, né? Mais de 2%. A infraestrutura está crescendo, a regulamentação brasileira é boa, mas a gente ainda está muito longe, né? A gente vem de metade a gente está 1,7%, enquanto a Colômbia já vem de 7% de elétrico, né? Então, somando com esse potencial das energias renováveis alimentando o Brasil, né? A solar, a eólica, solar e a eólica hoje já representa mais de 20% do nosso consumo, né? A eólica com 12%, solar fotovoltaica 2,5%, geração distribuída mais 5%. A gente tem uma Itaipu de solar que foi instalada em 3 anos no Brasil. As projeções de futuro também são muito favoráveis às fontes renováveis.
o TCO, quando a gente fala da análise de ciclo de vida, é muito bom para o Brasil. Então, mesmo no cenário onde você tem uma matriz suja, como na Polônia, mesmo assim, o CO2 equivalente no ciclo de vida é 30% menor e reduz 100% do poluente local. E uma matriz mais limpa, como a sueca, por exemplo, é 80% a menos, na média da União Europeia é 63%. O Brasil tem uma matriz limpa, temos todos os minérios estratégicos dessa revolução, lítio, níquel, grafite, manganês, né, as terras raras, o Mercosul tem as maiores reservas, Brasil, Argentina, Uruguai. Hoje a gente tem um ecossistema de eletromobilidade já muito favorável no Brasil e muitas tecnologias que vão ser viabilizadas. Então, é claro que a gente quer estímulos como um todo para o setor, para poder vender, para poder crescer, mas precisamos de políticas de inovação e pesquisa para que empresas brasileiras criem essas tecnologias e essas soluções inovadoras que vão integrar o veículo, a infraestrutura, o celular, a casa, o nosso trabalho. A gente está falando de uma grande mudança de empoderamento do consumidor, sabendo quanto ele gera, como ele gera. O mercado livre de energia hoje representa só 30% do consumo. Deve caminhar para 60% nos próximos anos. Então, toda essa energia eólica, o senador Jean Paul Prats ajudou a pôr lá no Rio Grande do Norte, né, como presidente do CERN, do Centro de Renováveis. À noite, hoje, as eólicas lá estão girando, ninguém consome. A gente vai pegar essa energia eólica para abastecer os carros, né, pelo Brasil como um todo. Então, diante da ausência de uma política nacional, hoje a principal esperança é a Frente Parlamentar da Eletromobilidade, né, para a gente poder ampliar essas pesquisas, as inovações, trabalhando o híbrido flex, a cadeia do lítio. A gente tem que viabilizar o adensamento dessa cadeia produtiva. O senador Jean Paul Prats foi o idealizador, né? Foi ele que teve a ideia de criar essa frente parlamentar. Já vários projetos de lei no Senado tiveram relatoria ou ação do senador Jean Paul Prats para avançar essa agenda. Então, hoje a gente vive esse contexto bastante promissor e favorável de finalmente conseguir implementar e entregar algumas coisas, mas um contexto muito difícil, né? Pela ausência do governo federal como coordenador, indutor, né, financiador dessa revolução. Então, é muito bom ver que, finalmente, o Congresso colocou a eletromobilidade no centro do desenvolvimento, não só da política industrial brasileira, né, da possibilidade de gerar as tecnologias do futuro, mas também do ponto de vista ambiental, para que o Brasil possa usar na sua plenitude as fontes renováveis. A nossa NDC, aprovada agora, publicada agora pelo governo federal, diminui a ambição, né? Eu acho que o Brasil é um dos poucos países do mundo que diminuiu a sua ambição na NDC, né? A gente permitiu um aumento aí de quase 380 milhões de toneladas até 2035. Eu nunca vi uma meta que, em vez de jogar a régua para cima, joga a régua para baixo, né? Então, obviamente, isso é muito problemático, porque na Europa foi aprovado um pacote verde de 700 bi, a Alemanha pôs 20 bi, a França pôs 12 bi, depois um fundo de 70 bi, né? A China tem sei lá quantos trilhões para fazer o investimento para a indústria do futuro. E a eletromobilidade, as energias renováveis, semicondutores, todas essas indústrias 4.0, a indústria avançada, está tudo integrado. Então, se a gente não tiver uma visão mais holística da mobilidade como indutor do desenvolvimento urbano nas nossas cidades, a gente corre o risco de ficar com esses projetinhos pilotos aqui, que são importantes, né? Mas não conseguem entregar toda a sua potencialidade de serem indutores da industrialização, da inovação e do desenvolvimento como um todo no Brasil. Bem, acho que para essa primeira parte aqui, eu vou ficando aqui, desculpa dos problemas do slide, mas espero que a gente possa aí ter pontuado um pouco desse debate. Muito obrigado, Adalberto. Sim, pontuou bastante e eu tenho certeza que, após a exposição do senador, nós teremos um bom debate a respeito desses temas, né? Senador Jean Paul Prats, muito obrigado pela sua presença e, pelo que estou sabendo, o senhor é um grande entusiasta, tem trabalhado muito pelas energias renováveis, tem feito um trabalho brilhante no Congresso Nacional para que a gente tenha um futuro também brilhante, né? Para que o Brasil assuma o seu papel relevante, já que é um país que tem uma matriz energética limpa, é um país que cumpre muito também com os seus objetivos. A gente, às vezes,
segura um pouco, né? Mas depois, na reta final, a gente dá aquele show. Eu queria ouvir do senhor, senador, agora, como é que nós estamos aí nessa frente parlamentar, quais são as perspectivas, como é que nós estaremos este ano aí para discussão desse tema, desses projetos de lei, todos que nós, agora há pouco, recebemos aqui do Rodrigo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Carlos. Espero que estejam me ouvindo bem aí. Perfeito. Estamos ouvindo. Saudar o Rodrigo, o Adalberto, meu querido amigo e professor de eletromobilidade, aí, constantemente nos atualizando aí com o seu brilhantismo, sua capacidade. Também, Rodrigo, aproveito para saudar o Rodrigo Almeida, a vocês que estão organizando toda essa discussão aí com a legislação e a regulamentação desse setor. De fato, meus amigos e minhas amigas, nós estamos no início desse processo. E esse é um processo, como o próprio Adalberto descreveu aí, é um processo que tem etapas muito claras que os países percorreram e, evidentemente, cada um com as suas dificuldades ou com as suas facilidades maiores ou menores. Mas, basicamente, o início desse processo na seara legislativa normalmente se dá através de algum tipo de projeto que estabelece o que ele chamou aí justamente de metas de substituição, né? Que é como se fosse uma cenoura. O cara bota lá um objetivo qualquer, com prazo, e diz, olha, a partir de tal ano não vai ter mais, ninguém mais vai fabricar ou montar e depois vender e até, em última instância, trafegar com veículos poluentes ou veículos desse tipo ou daquele tipo. Acho que tem um microfone aberto aí. Mas essas metas, elas, só esse primeiro passo não é fácil, porque parece fácil, né? É uma lei de um artigo só. Tal ano ou tal, alguns botam alguns degraus, né? Tal ano para isso, tal outro ano para tal coisa e tal. Parece fácil, mas isso encerra uma série de discussões, inclusive sobre o critério, porque depende. Não adianta você botar todos os carros vão ter que ser elétricos em tal década, né? Dali a 10 anos. E o país, por exemplo, ser um país que depende, como muita gente já diz, né, e já fala sobre esse lugar comum, diz, eu sou dependente de carvão, sou dependente de nuclear, então, na verdade, o fato de ser elétrico ou não ajuda pouco, né? Faz talvez dar os benefícios aí na ponta do consumo, no ruído, na poluição, mas, no fundo, você está gerando energia com fonte fóssil, não renovável, etc., continua na mesma. E outros países não, conseguem estabelecer mais facilmente essas metas. Então, a primeira barreira, o primeiro desafio ao legislar a respeito disso é realmente não fazer proselitismo, demagogia com essas metas, porque elas se tornam até objetivos sem função, inócuos, completamente inócuos, não servem de direcionamento para a indústria, para quem desenvolve ciência e tecnologia, né, acabam caindo no limbo do esquecimento, né? Então, nós temos que, de fato, trabalhar, e estamos trabalhando, e aproveito para dizer, já antecipar aqui atividades que a gente está relatando, né? O relator do projeto 454, 2017, que é um projeto dessa natureza, da autoria do senador Telmário, nós estamos relatando isso na Comissão de Meio Ambiente. E estamos justamente tentando adjetivar mais, melhorar, aprimorar a simplicidade inicial do projeto, que não é, obviamente, deletéria, mas merece aí alguns reparos, alguns aprimoramentos, principalmente em função do Brasil, e o Adalberto há de concordar, ter também a fonte do biocombustível, né, do etanol. Nós temos todo um setor que depende disso, que não pode simplesmente ser deslocado para nada, né? Então, muita gente defende, inclusive, que o nosso cada país vai chegar à conclusão de qual é a sua matriz energética ideal e também cada país vai chegar à sua conclusão de qual é o seu consumo energético ideal. E o nosso, particularmente o setor automotivo, talvez seja mais direcionado num movimento de transição para o híbrido etanol elétrico do que o elétrico propriamente dito. Então, essa substituição, quando você coloca uma meta numa lei que diz os veículos serão elétricos até ano tal, parece que fica um pouco desgarrado dessas preocupações. Então, nós estamos tentando trabalhar, ao invés de ser por conversão, né, por critérios de sustentabilidade das fontes utilizadas, por critérios de emissão de carbono, né,
e tentar induzir claramente esse alvo, essa meta, mas de forma inteligente, para que o país realmente consiga se mexer com o que ele tem, né, para oferecer, e não criar uma meta artificial e sem conexão com a realidade do país. A eletromobilidade no Brasil, a nosso ver, e aí a gente está sempre muito irmanado aí com a BVE, desde o início da formação, quando a associação era ainda incipiente, tinha todas as dificuldades que uma associação e um setor novo tem, né, através aqui do CERN no Nordeste, na época, irmanados nesse propósito, e agora no Senado, juntamente com as frentes parlamentares, a frente de energia, né, e a frente de mobilidade, de eletromobilidade, que nós trabalhamos aí com o setor. A eletromobilidade no Brasil ela tem toda a condição de se tornar um case de sucesso no que diz respeito à autossuficiência e à autonomia em fonte energética, né? Então, como também o Adalberto pontuou, é importante que a gente tenha pontos de abastecimento e todo um sistema onde a gente não dependa justamente de fontes fósseis ou de outras e tal, e você realmente possa desfrutar do que a gente tem de recursos naturais novos, eu digo em termos de fonte energética, como eólica e solar, e que eles sejam, não só o fato de ser renováveis, como eles sejam próximos do ponto de recarga, né? Então, hoje você consegue usar energia local usando o que você tiver ao seu alcance. Então, se no Centro-Oeste você tiver, em algum lugar, por alguma razão, for mais viável ser uma PCH, uma pequena central hidrelétrica, que seja, né? Se for mais viável ser um biocombustível qualquer, que seja, né? Mesmo para gerar energia, porque você está ali numa planta, numa usina, numa frota, que já está usando aquilo para outras funções. Então, nós temos condição de ter uma frota de veículos elétricos movidas a energia local, isso que é importante. Local, renovável e limpa, idealmente, né? Mas quanto mais local, melhor. Porque se você vai justamente ser transportar ou ser transportado ou transportar coisas de um lado para outro, não faz sentido você estar transitando energia em linha de transmissão para colocar em veículo, concorda? Então, nós temos um desafio que está fora do setor de eletromobilidade, mas está dentro, principalmente dentro do planejamento energético do país. Então, nós, por exemplo, trabalhando em relação a programas de governo no futuro, no partido em que eu milito, que é o Partido dos Trabalhadores, tenho trazido esse capítulo e colaborado muito com isso para um programa de um futuro governo, eventualmente, onde esse princípio, não só da eletromobilidade, mas da eletromobilidade como um setor autossuficiente e autônomo em fontes energéticas, se dê no Brasil, porque a gente pode fazer isso. A gente pode se dar ao luxo e realmente incentivar isso, porque isso não será pesado, não será antieconômico. Um segundo capítulo desse processo de evolução em relação à eletromobilidade passa, e aí seguindo sempre o roteiro do meu professor Adalberto Maluf, é a política industrial e a ciência e tecnologia, a ciência, inovação, tecnologia, como queiram chamar, o P&D, né, antigamente, em relação a isso. Porque é isso que faz da gente evolutivamente, sem forçar a barra, sem criar protecionismos artificiais, mas evolutivamente, indutivamente, a ter a nossa própria cadeia produtiva, né? Agora, não vamos imaginar que, do nada, apesar de haver exemplos notórios, inclusive a própria BYD aí, com fábricas no Brasil de equipamentos que já tenham demanda ou que faça sentido econômico para aquele investidor determinado manter. Agora, normalmente, as primeiras barreiras já começam na própria importação de equipamentos. Hoje, você ter um veículo elétrico em qualquer categoria é mais caro do que um veículo carbono brasileiro ou importado, né? A tributação não favorece a eletromobilidade, ela é regressiva em relação à eletromobilidade. Isso já é um contrassenso em si, mesmo em casos iguais, importado versus importado, nacional versus nacional, né? Já é uma covardia inicial, já tem que correr mais atrás se você está já atrasado para chegar ali na competitividade e na atratividade perante o consumidor. E é isso e aí você pode também, com políticas públicas, e aí eu estou falando das 3 instâncias, federal, estadual e municipais, induzir consumidores individuais, através de
todos aí conhecem, né? Indução de faixas exclusivas, aos poucos, né? Porque senão você cria grupos de privilegiados e que são muito poucos, né? Mas aos poucos, com a evolução do processo, você vai criando induzimentos, né? Para frotas, por exemplo, quando você autoriza, seja táxi, seja aplicativo, né? Seja frotas de governo, frotas oficiais acima de um determinado nível. Tem uma proposta, por exemplo, lá para a mesa do Senado, para a próxima vez que forem fazer licitação de veículos, dos veículos que o Senado utiliza, já colocarem a possibilidade de eles serem elétricos, né? E considerar no preço da licitação não apenas o valor do aluguel do carro, mas o valor da despesa que ele dá, tanto de manutenção quanto de combustível. Aí ele vai ganhar a licitação fácil. O Maluf faz um cálculo aí para a gente, mostra rapidinho que, se você considerar os 3 fatores, não apenas o aluguel do veículo, mas também a manutenção e o abastecimento de combustível, é mais barato para o Estado brasileiro pagar um veículo elétrico, apesar de ainda ser mais caro, devido aos tributos, principalmente, alugá-lo, né, se você considerar apenas o aluguel. Mas isso é um pequeno exemplo, né? É uma frota relativamente pequena, mas é um exemplo para todo mundo, né? Porque se São Paulo fizer no governo, se outros governos forem fazendo e tal, e eu estou falando não só de veículo próprio, estou falando de veículos alugados. Você já induz o pessoal a preciso ter veículo elétrico aqui, porque pode ter uma licitação aí que eu ganho por causa desse detalhe, entre aspas, né? E aí, por fim, o grande capítulo que me interessa muito, como pessoa da política, pessoa gestor público, que é o do transporte público, pessoal. E aí realmente uma coisa que é fabuloso, o que a gente pode revolucionar com a eletromobilidade no transporte público. E vou falar rapidamente do alto de quem disputou aqui a Prefeitura de Natal nessas últimas eleições de 2020 e propôs, eu até pedi para verem se conseguem mandar para vocês aí o videozinho rápido, onde eu explicava na campanha como é que ia funcionar a introdução gradual da eletromobilidade e, concomitantemente a ela, 2 coisas importantes: a autonomia na geração de energia para esses mesmos ônibus e, principalmente, o melhor agora, tarifa zero ao longo de 10 anos. Tarifa zero. Por que isso é possível? Por que isso não é delirante, não é maluquice? Não exclui absolutamente os concessionários de ônibus, ao contrário, inclusive conversei com eles, estive com eles, mostrei o plano todo, mostrei que eles ganhariam mais desta forma do que estavam ganhando agora. Todos eles passam a vida chorando o tempo todo com a questão do diesel, a tarifa que não reajusta, aquele limite sempre muito cruel entre aumentar a passagem para o cidadão e ter lucro ali, estão sempre reclamando. Isso é o Brasil inteiro, um empresário de ônibus chorando para aumentar a taxa e não consegue, obviamente, porque também as pessoas que estão usando não querem pagar mais caro. Então, aqui chegou-se a um ponto, e o que me chamou a atenção, foi quando, numa determinada região aqui da cidade, distante do litoral, eu encontrei uma mulher que me disse o seguinte: senador, quando eu vou à praia, em Ponta Negra, saio daqui da minha comunidade, eu vou mais barato de Uber do que de ônibus. Eu disse, como assim? Disse, a gente bota eu, meu marido, meus 2 filhos no carro, um Uber simples, e ele chega na praia por menos dinheiro do que eu pagaria pegando 2 ônibus na tarifa R$ 4,50 vezes 4 pessoas. A gente faz o cálculo rapidamente, você conclui que, com certeza, isso é verdade, né? Mas o que embatuca a gente de verdade é o seguinte: gente, quando você chega num ponto onde o transporte público é mais caro do que o transporte individual num veículo de passageiro, então uma coisa muito, muito errada na política. Não está certo, não está batendo. Porque a tendência disso aí, sendo bem estrito, bem cortante mesmo, claro que não é bem assim, mas a tendência disso aí no mundo econômico normal é que o transporte público desapareceria, em tese. Porque se não fosse uma concessão, uma outorga, que obriga o cara a botar o ônibus ali, ele, se fosse pela indústria econômica, simplesmente o usuário não vai mais usar, vai pegar e acabou o transporte público. Então, está errado. Essa é uma indução negativa para uma coisa que é positiva. Todos nós fomos, inclusive as nossas gerações, criados em livros de geografia que diziam: a Europa induz o transporte coletivo, que é muito melhor para o meio ambiente, para as cidades, para a qualidade de vida, etc. Como é que a gente chega num ponto, de algum jeito, a gente deu uma manobra aqui que deu tudo errado? O transporte
privado, num carro de passageiro, num Gol branco, é mais barato do que uma passagem de ônibus, do que o cara usar um transporte coletivo. Está tudo errado, não dá para ficar assim. Então, você tem que realmente parar para pensar tudo, rever todo o modelo, né? E, a partir de uma nova tecnologia disruptiva, isso fica muito mais fácil, porque, se não me engano, os números que me passaram, inclusive o próprio Maluf também, na época, apontavam para, sei lá, 40% dos custos de manutenção, 50% do custo do combustível. Então, assim, só ali você já tirava uma barbaridade de gorduras, entre aspas, que o diesel e a manutenção dos motores usuais, até porque são ônibus sempre reciclados de outras cidades, aqui nas nossas capitais, então tem todo um processo. Custariam. Então, você já sai de um ponto de partida mais tranquilo. E, evidentemente, você não imagina, e nem a população, e nem a gente fez isso com a população, que essa transição seria de um dia para o outro, em 1 ou 2 anos. Não, é uma meta que você estabelece ao longo, às vezes, de uma década, numa cidade maior de 1 milhão de habitantes, pelo menos, você tem que ter essa consciência, e você vai estabelecendo a gratuidade em corredores de maior fluxo, né, compensando com outras áreas e fazendo todo um processo de outras receitas, com publicidade, com locais de espera, com aluguel de vaga, eventualmente, de assinatura para você pegar o veículo e ir para casa depois no last mile, né, que a gente chama a última milha. Estão desagregando em veículos leves, levíssimos, elétricos ou não, mas veículos de qualquer forma compartilhados. Então, se você coloca isso tudo no mesmo business plan, no mesmo negócio, a coisa começa a se cruzar e fazer sentido, né? E com muito mais conforto para a população. Então, não quero me alongar muito mais, mas acho que o grande mérito, porque às vezes as pessoas olham para a eletromobilidade, eu não sei que eu não acompanhei antes, eu entrei agora há pouco, mas às vezes as pessoas olham para isso que a gente está discutindo aqui, pessoal, e pensam assim, estão discutindo um negócio aí para rico, negócio de carro elétrico, pô, a gente já está cheio de problema aqui, estão os caras discutindo carro elétrico. Mas o carro elétrico, o veículo elétrico, a eletromobilidade, tem tudo a ver com políticas públicas. E isso é o que a nossa comissão tem mostrado, é o foco principal do nosso trabalho na frente parlamentar mista pela eletromobilidade e na frente principal, que é a frente parlamentar de energia e recursos naturais, porque justamente dela faz parte esses braços, né, da mudança nos hábitos de consumo do brasileiro e do mundo, para que a gente possa acoplar a nossa matriz energética ao que a gente consome, não ao contrário. É isso, inicialmente. Saúdo a vocês aí, fico aqui à disposição. Obrigado. Muito obrigado, senador. Bom, agora, então, passaremos aos debates. Eu gostaria de fazer uma colocação, senador, e também até uma provocação um pouco à nossa mesa, e ao público em geral também, né, que está nos acompanhando. Senador, aqui em São Paulo, nós tivemos, em 2020, a aprovação de uma lei municipal onde estabelece a obrigatoriedade de novos projetos, nós termos aqui a aplicação dos pontos de carga, não é? Mas saiu pelo nosso, até tivemos um evento aqui nessa mesma federação, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, tivemos um evento para discutir um pouco mais, entender um pouco mais, porque nós estávamos naquele momento da regulamentação e da adaptação da sociedade e também daqueles que estão trabalhando no mercado da indústria da construção. Uma pergunta que eu faço, pelo menos relatado para nós, e hoje nós tivemos essa discussão, é que essa lei foi uma lei muito simples, talvez uma lei um pouco que saiu com um planejamento inferior ao que se imaginava para ser uma lei tão importante, que mexe com a vida econômica da cidade, não é? Que, obviamente, no futuro poderá isso também afetar os prédios existentes, né, as edificações existentes. A pergunta que eu sempre me faço com relação a projeto de lei e lei nacional é com relação à sua complexidade, não é? E que pode, inclusive, até desmotivar os investimentos, não é? Nós temos aqui um país tamanho continental e eu pergunto ao senhor, é espírito da comissão, desculpa, da frente parlamentar em buscar celeridade e também uma complexidade que seja compatível com o desenvolvimento do país, que seja motivante no seu investimento?
Carlos, sim, totalmente sim. E quero dizer a você que, em relação a essa questão dos pontos de carga, por exemplo, versus construção civil, essa é uma daquelas clássicas situações de impasse entre um intersetorial, né? Porque um setor quer muito aquilo, quanto mais ele tiver universalidade, capilaridade, ponto de carga, melhor para o setor da eletromobilidade. Só que também o setor da eletromobilidade precisa ter noção da realidade e sabe disso também. No Brasil, num passe de mágica, não vai ter ponto de carga em todos os condomínios, edifícios, casas e lá vai fumaça por aí. É completamente impossível estabelecer uma meta de universalização dessa cláusula, dessa obrigação, em curto espaço de tempo. Nenhum país fez isso, né? A não ser países muito pequenos, com um PIB altíssimo per capita, então é uma diferença muito grande. Então, eu acho que, assim, voltando aqui ao nível foco de uma cidade, discutir isso e outras adaptações do espaço urbano para a eletromobilidade exige a paciência e a visão de desigualdades de quem discute, por exemplo, um plano diretor, né? Você tem alguns bairros, algumas áreas, você diz, olha, aqui vai ter essa obrigação, ali já não dá para colocar agora, vou colocar mais adiante. Outro ali não vai ter tão cedo, porque ali não tem a menor possibilidade. Então, ou também quando você permite o alcance desses serviços a cabo, né, de cabeamento da cidade. São monopólios naturais por natureza, você não pode deixar o cara sair furando a cidade 10 vezes para instalar a linha ótica, a fibra ótica dele. Você instala uma vez e depois todos vão se entendendo ali pelo mesmo duto de acesso, sei lá. Então, assim, tem que ser planejado e tem que ser feito com o mínimo de incômodo para o cidadão e também com o mínimo de trauma para quem investe no resto, porque o cara que constrói um prédio não é por causa da tomada, da obrigação de botar um ponto de carga no edifício, que ele vai inviabilizar os empreendimentos dele. Então, tudo isso tem que ser muito dialogado, muito equilibrado, bem gerido, sobretudo, e o papel do poder público é fundamental nisso, não pode ser um papel de feitor, né? Tem que ser um papel de mediador, né? Não pode sair dando lenhada num lado ou no outro, né? Tem que tratar como mediação mesmo, mediação técnica até, econômica principalmente, e social ambiental. Então, eu acho que a frente e a política, em geral, porque o que é a frente parlamentar? São os políticos tratando de um assunto técnico. Então, a frente tem, por excelência, a incumbência, ela trazer para o mundo da política as incongruências e até os desafios tecnológicos, econômicos, sociais, ambientais das cidades, dos estados, do país, para que nós, politicamente, possamos consensuar soluções. Na frente, nós temos partidos de todos os matizes. E eu acho lindo quando surgem soluções que vêm de diferentes matizes políticos, porque elas realmente acabam sendo implementadas e sendo efetivadas. Eu queria dar um pitaco, senador, né, nesse ponto, tomando essa liberdade, que eu sempre falo que a inovação anda de Ferrari, a política anda de Fusquinha. E é isso mesmo, a inovação ela vai muito na frente, e eu falo isso com experiência própria, né? Eu trabalhei 30 anos numa empresa que desenvolveu os produtos transgênicos no Brasil e no mundo, né? E para aprovar os produtos transgênicos no Brasil foi um parto na montanha, né? O senador deve ter acompanhado essa briga também, mas é isso, a biotecnologia agrícola estava anos-luz e a legislação estava aqui atrás tentando chegar. E a hora que chegou, a coisa estava muito lá na frente. E agora estamos observando a mesma coisa, né? A tecnologia muito na frente e o legislador correndo atrás, tentando se adaptar, né? E corrigir, né? O caminho. Então, é importante esse debate e importante que o senador tenha essa consciência também, porque a inovação ela vai sempre à frente. Exatamente, Rodrigo. E só para complementar, de fato, é exatamente isso. E isso é em todos os países, não é só no Brasil, não. Para quem está nos assistindo, não fique achando, né, que o Rodrigo e eu estamos falando de um defeito do Brasil. Não, é da natureza da inovação quebrar barreiras, quebrar paradigmas, testar e errar, testar e acertar. E ao testar e errar, testar e acertar, é preciso ter toda aquela responsabilidade. Você não pode pegar, é como se discutiu recentemente a questão de vacina. Pegar uma vacina, eu acho que eu descobri a vacina, vou sair testando nas pessoas. Não é assim. O poder público, a política,
apesar de alguns não crerem nisso, mas eu continuo crendo, ela é de altíssima responsabilidade. Os três poderes, aliás, têm a maior responsabilidade de todos, porque eles não fazem teste com um indivíduo, 2, 3 ou tal. Eles lidam com toda a institucionalidade do Estado de um país, do Estado brasileiro, no caso nosso, né? Então, nós temos que ter extrema... Não é por conta de burocracia, não é por conta de picaretagem. Às vezes mas é uma exceção muito pequena. Creiam-me. Na maior parte das vezes, eu que sou meio novato na casa lá, mas a maior parte das vezes, inclusive como observador da história, da política, etc., de família há muitos anos, massivamente a maior parte da política envolve muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Se o cara não se dá conta disso, ele vai se dar conta mais na frente, com certeza, forçosamente, por um processo qualquer de responsabilidade que ele vai responder. Então, é por isso que a inovação caminha na frente da política. É normal. Eu gostaria de abrir. Nós temos uma pergunta aqui na plateia, pois não? Ok. Para o senador, Oswaldo Profeta, já nos falamos antes, né? Uma questão sobre essa política com relação à matriz energética. Por exemplo, a gente sabe que o etanol, na geração de energia, por exemplo, com microturbinas, ele é muito mais eficiente, 3, 4 vezes mais eficiente do que queimando num motor a combustão, né? E, como você comentou sobre essa microgeração, né, a minha pergunta é se essa tecnologia também está sendo analisada, apesar que o Brasil ainda não tem a tecnologia de turbinas, né, para geração de energia, mas eu sei que é uma disrupção que pode ser pensada do ponto de vista de mudar o uso do etanol para ele ser mais eficiente, né? E com isso, vamos dizer, a autonomia fica 3 vezes maior se você usar o álcool na geração ao invés de usar no consumo do motor a combustão, né? Eu, como um ex-Bosch, né, isso era uma discussão, porque vamos queimar a indústria do flex, né? Fazer o híbrido flex, como a Toyota está fazendo, né? Quer dizer, são transições, a gente sabe que o etanol de segunda geração ele é muito mais eficiente para essa aplicação com microturbina. Eu não sei se esse tema faz parte também dessa discussão da matriz. Profeta, sim, meu amigo, porque e a sua ponto de vista é muito bom. Eu, quando mencionei aqui o híbrido, evidentemente é aquela questão tecnológica, nós não perdermos contato com determinados tipos de tecnologia que são adaptados ou até são criados em função do nosso contexto energético, mas você, inclusive, abalizadamente traz um caso que com certeza, tem que ser inserido nas análises, né? O fato de você ser uma zona produtora, por exemplo, de etanol, faz muito mais sentido no atacado, digamos assim, né? Na escala, você fazer a geração de energia e rodar com energia elétrica, né? Então, assim, de novo, quanto mais local for a análise, melhor. Eu acho que esse é o conceito que a gente deve reter aqui. Quanto mais local, mais próximo de nós estiver o dilema, né? Aliás, é um pouco parecido com o Flex, né? Você acabou de mencionar justamente da Bosch e tal. Enquanto a decisão do consumidor era entre comprar um carro inteiro, na hora de comprar um carro, a etanol ou a gasolina, era um dilema brutal. Quando você chegou tão perto do consumidor e da bomba, que o dilema passou a ser na hora ali, se compra etanol, se compra gasolina, e também tanto faz se errar ali, errou um pouquinho, na próxima vez acerta, melhorou muito a flexibilidade, literalmente, do acesso do consumidor. Então, da mesma forma, no planejamento de todo esse processo, a gente também vai ter que levar em conta. Olha, se você está numa região alta, com grande escala de produção de etanol, de biocombustível de qualquer jeito, se de repente gerar em escala maior, for mais eficiente, agora você pode também ter lugares onde
você esteja muito remoto dessas regiões produtoras. Não vou falar de São Paulo, porque São Paulo é um contra-exemplo, porque é um grande consumo, mas também tem etanol produzindo, mas em outro lugar, por exemplo, Rio de Janeiro, sei lá, o Porto Alegre, não tá. Então, talvez lá ali você tenha uma outra análise, porque você não vai ter a escala de entrega de uma produção local tão grande. Então, talvez nem seja nenhum dos dois, talvez seja uma terceira modalidade de mobilidade que seja utilizada. É por aí que a gente tem que caminhar. Cada solução o mais local possível, mais adequado, e o que evite mais trauma e mais transporte de longa distância, né, da própria matriz, da própria energia, do próprio combustível. Alguma pergunta? Tem mais uma. Jorge Landmann. Boa tarde, senador. Eu sou Jorge Landmann, presidente da Opencard, que está patrocinando esse evento hoje. Eu tenho apenas a título de sugestão, digamos assim, né? Sobre esse assunto de tarifa zero. A indústria nacional, eu acredito que é bastante avançada em eletromobilidade urbana. Acredito até que nós fomos apresentado aqui hoje, um dos primeiros ônibus elétricos rodou aqui há 20 anos atrás, produzidos no Brasil, e já exportamos. Então, minha sugestão é, em vez de baixar a tarifa para veículos de transporte urbano, seria mais interessante baixar os impostos para a indústria nacional que os produz com bastante eficiência e tecnologia hoje em dia? Olha, Jorge, baixar imposto é sempre bem-vindo, de uma certa forma, né? Mas não é suficiente. Infelizmente, eu tenho que lhe dizer, meu amigo, que a quantidade de pessoas, usuários de transporte público, que há muitas décadas, não é nem coisa de anos, há muitas décadas, padece com esse aperto financeiro que o transporte leva, e aí vão sendo criados os paliativos, vale transporte, isso, aquilo, outro, etc., e vão sustentando um modelo velho, que é simplesmente, esse negócio de comboio aqui, ou é uma van, ou um trem, ou um ônibus, esse comboio aqui ele tem como objetivo simplesmente transportar um ser de um lugar para o outro, ponto. E você cobra tanto por isso, né? E você faz uma conta de resultado ao contrário. Para fazer isso, eu preciso tanto de diesel, tanto de ferro, tanto de motorista, tanto de não sei o quê. Vai empilhando isso para mandar conta para o sujeito. E aí o Estado vê que aquilo não cabe, porque já não cabe, já mete um subsídio também. Diz, não, mas eu entro, então eu, prefeitura, entro com tanto, o Estado nos interestados entra com tanto e tal. E é todo mundo perdendo dinheiro. Esse é um jogo de faz de conta. E ainda vem o imposto em cima do combustível, do serviço. Então, assim, é um jogo de... Tem um win-win, que é o lose-lose total. Todo mundo perde. Então, eu não estou dizendo que eu tenho a solução, não. Eu até fiz uma solução para Natal, porque nós temos parques eólicos e energia solar próximo aqui e investidores de grande porte, a nata da nata das empresas de energia renovável estão aqui, né? Isso é uma conquista nossa no Rio Grande do Norte. Cada um tem a sua solução. Eu acho que segue-se um modelo de descobrir que o transporte público encerra outras possíveis oportunidades econômicas que não apenas a de transportar um pedestre de lá para cá, né? Então, e esse é o desafio da gente descobrir isso. Outros países já descobriram. A gente não vai aqui deter muito a atenção de vocês com isso, mas é possível pesquisar e ver que muitos lugares já saíram desse modelo, eu diria arcaico, sim, de concessões simples, onde tem subsídios cruzados entre uma linha que dá lucro e uma linha que dá prejuízo, não há a desagregação para transportes mais leves nos bairros, etc. e tal, não há inteligência nenhuma no uso do ônibus. Cidades como o Rio de Janeiro, se você não tiver, o cidadão está acostumado, se não tiver uma linha que passa na frente da casa dele, ele já acha ruim. Ora, isso não é exatamente o ideal para uma mobilidade urbana planejada. Você tem que trabalhar com corredores grandes, agregação de grupos, né? E trabalhar com a capilarização desse last mile, né? Com conforto, né? E com segurança. O cara tem uma bicicleta, uma moto, mesmo que não seja elétrica, e vai para o ponto, ele tem que onde amarrar aquilo ali, ter um lugar seguro, alguma vigilância, algum nível de iluminação e tal. Então, esses ativos, esses sim são públicos.
E esses a prefeitura não se nega a colocar. Por exemplo, nós vimos que era possível fazer isso. A gente poderia manter as concessões com os mesmos concessionários, que, aliás, aqui em Natal nem contrato mais tem, eles fazem o que eles quiserem fazer, e não estou aqui culpando, eles não tem mais contrato, então deixam a linha funcionando porque querem, né? Quando não querem, tiram. Então, é tão arcaico que sequer os concessionários se interessam pelos processos de leilão, né? A gente precisa mudar isso de fato. É profundo, é mais denso do que a gente pode dar aqui em 5 minutos, mas essa é a mensagem. Eu estava me referindo à tarifa de importação. Eu acho que eu falei errado. Desculpa, eu me alonguei aqui danado. Porque tem uma conversa muito forte em Brasília para reduzir para zero a tarifa de importação dos ônibus elétricos. E o Brasil tem toda a tecnologia, foi um dos primeiros países nesse âmbito. Quer dizer, isso pode prejudicar imensamente a indústria nacional. Então, realmente eu posicionei errado aqui. Estamos falando só da importação e vamos encher aqui de ônibus chineses, enquanto o Brasil perde empregos, perde até IPI, ICM, tudo mais, né? E eu acho que temos que favorecer a indústria nacional, em vez de reduzir essa conversa que está acontecendo agora para zero a importação de ônibus, devia reduzir manter alta a taxa, ou pelo menos o que está hoje, e reduzir os impostos para fortalecer a indústria brasileira de transporte urbano elétrico, que, aliás, já exportou até, né, no passado. Essa seria a minha sugestão. Eu fiz confusão. Eu não sou contra a tarifa zero, não, para o usuário. Se me permite também, senador, uma sugestão, uma adição à sugestão do Jorge. Eu sou um microgerador fotovoltaico, né? Um microgerador fotovoltaico distribuído. Quando eu adotei eu tomei essa decisão, aqui no nosso estado de São Paulo, havia a possibilidade de eu ter 100% de redução do ICMS sobre o pagamento do meu consumo do grid. Não é? Isso era uma forma de incentivar, uma vez que também os produtos dessa energia renovável, esses sistemas de energia renováveis, eles são investimentos do cidadão, que obviamente tem que pagar pelo uso do grid na sua manutenção. E ele, quando faz esse investimento de algo que custa muito caro e provavelmente há muitos impostos atrelados na compra, nossas placas voltaicas, elas não são feitas no Brasil, muitos acham que não há até viabilidade de se fabricar essas placas no Brasil. Obviamente, nós estamos pagando também aí um custo muito alto por esses sistemas, não é? Então, o decreto, aliás, o governo do Estado de São Paulo acabou decretando agora, recentemente, foi no ano de 2021, uma redução desse incentivo para 70% de redução do pagamento do ICMS. Isso cria, senador, para o nosso país uma insegurança jurídica. Não é? Como que nós vamos investir? Nós já tivemos até outras discussões no passado, por exemplo, com sistemas de cogeração, ora o gás é favorável, o gás natural, ora o gás natural não é favorável. Enfim, nós temos uma certa insegurança. Eu gostaria de propor também uma sugestão, juntamente com o que fez o Jorge, que nós tomássemos um pouco mais de cuidado com relação ao que serão esses incentivos, e que eles sejam permanentes, que eles sejam duradouros, que eles sejam sustentáveis, para que a gente tenha um investimento. A indústria nacional, senador, eu falo agora pela indústria, porque faço parte aqui da Fiesp, do Ciesp, né? A indústria tem perdido muito do seu valor em nível nacional. A indústria que já foi protagonista de algo como 30%, 35% da geração de riqueza do país, hoje está colocada num ranking de 9%. Então, nós temos, e o que foi apresentado aqui hoje, né, Jorge? Nós temos condições
não é, de gerar benefícios e trabalharmos em conjunto nessa formulação de política pública e industrial para que a gente motive o industrial brasileiro a ter custos mais baixos, a ter acesso a essa matéria-prima. Senador, o senhor conhece melhor do que eu, mas tirar matéria-prima do Brasil para enviar para a China, Canadá, Estados Unidos e nós comprarmos de volta as placas fotovoltaicas, tem alguma coisa que está errada, né? O senhor não acha com relação a isso? Nessa agregação de valor aí da sugestão do Jorge. Na verdade, nesse caso, não é que esteja errado, ele está fora de ordem, né? Porque está fora de ordem cronológica. A gente perdeu um bonde em algum momento e esse slot faltou agora, de maneira que força que a gente envie matéria-prima para lá, alguma coisa seja feita lá, que processo e tal, que não foi desenvolvido aqui por uma ausência de política industrial, de iniciativa, o que quer que seja, quais sejam os responsáveis, e sempre são múltiplos, nunca é um só, né? Nunca é só um governo, uma pessoa, são sempre grupos e tal. Até pouco tempo atrás, muita gente no próprio, aqui mesmo no Brasil, jamais investiria numa fábrica de veículo elétrico, né? Se você chegasse 10 anos atrás do próprio Jorge, aí talvez ele dissesse, pô, tá doido? Não sei o que é isso, não quero nem saber. 10 anos atrás. Então, a indução ao interesse econômico, tanto do Estado quanto principalmente do setor privado, ela se dá quando você tem um mínimo de mercado desenvolvido, algum interesse, alguma infraestrutura de apoio. No caso da eletromobilidade, ela exige quase tudo isso, né? Quase um caso clássico de que você precisa realmente induzir primeiro o consumo para depois conseguir fazer que as pessoas façam. Aqui, por exemplo, em Natal, tem um cara fazendo um bug elétrico, né? Não sei quantas ele vai vender ali, se tem uma demanda e tudo, mas é um empreendedor, está atrás de um nicho de mercado, um bug elétrico, né? Enfim, então, assim, eu acho que esse caso, Jorge, é o caso, primeiro, para tratar desse caso da política de imposto ou não, de um certo protecionismo e tal. É um caso bem clássico, tradicionalíssimo, desde 1800, lá vai fumaça, que é a mesma coisa. Mas se deixar importar, não forma a indústria nacional. Aí o cara do outro lado diz, mas se não deixar importar, você não vai ter indução, porque não vai ter consumo, e não vai induzir, você nunca vai saber quanto é o mercado, porque ninguém vai consumir aquilo. Então, é por isso que eu digo, em todos, né, a teoria desse tipo de coisa, quando a gente estuda a regulação, é que os incentivos, eles são né? Eles têm que ser indutivos e iniciais. E aí eu me permito discordar apenas do final da sua colocação, de que quando os incentivos passam a sofrer o que a gente chama de um fade-out, né, um desaparecimento gradual, uma retirada gradual, eles provocam insegurança jurídica. Eles só provocam insegurança jurídica se não for avisado isso e se ele atingir, por exemplo, o seu contrato, que na época ganhava 100%. Se alguém vai em cima disso agora, do teu caso lá, e diz agora você vai ter só 70%, está errado. Agora, se você entrou numa época que era 100, ficou com 100, e os que vão entrar agora, avisados mesmo que em cima da hora, que vai ser 70, porque a evolução tecnológica, as placas, o custo e tal, o uso da rede, a massa de gente que desconectou, se conectou de outro jeito, devolve energia, enfim, a dinâmica de tudo mudou, tal que o Estado não pode mais arcar com 100%, ou não deve, porque há outros incentivos e outras coisas novas para dar. Ele tem, sim, a possibilidade, a soberania e o poder, né, regulador e de política setorial de dizer, olha, acabou os 100%. Agora, galera, quem entrar é 70%. E, mesmo assim, é um incentivo. Então, essa é a teoria do incentivo. O incentivo ele tem que ser indutivo, não proibitivo, em geral, ideal, né? E ele tem que ser inicial. O incentivo, o próprio nome já encerra isso, né? Eu vou dar um empurrão inicial, né? Se eu ficar incentivando sempre, quando você se estabelecer, você vai se estabelecer em cima de uma coisa artificial. Está sendo incentivada, passa 100 anos, você continua dando incentivo para a solar. Não faz sentido. Ela tem que, a partir de um certo momento, andar com as próprias pernas. Então, esse foi, inclusive, o intuito das novas, dos projetos de lei que nós, inclusive, ajudamos a relatar aqui com o senador Marcos Rogério e outros e tal, em relação à energia solar, na geração distribuída. Houve um consenso no final. No início era aquela batalha, né? Tira ou não tira, subsídio, né? Vai taxar o sol, aquelas coisas todas. Vem aquela discussão diametralmente oposta, né? De um lado e de outro. E aí, no meio, a gente convergiu, né? Todos concordaram que a estrutura
precisava ser utilizada mesmo, que tinha que haver uma certa diminuição daqueles incentivos iniciais. Então, naturalmente, também, de novo, é um outro caso, mas é um caso clássico, esse caso dos incentivos serem iniciais, e aí a discussão é ao longo de quanto tempo se dá o fade-out. Mas eu não chegaria a chamar esse caso, especificamente, de insegurança jurídica, porque, de fato, se você fizer disso uma política, e o defeito dos nossos governos é esse, eu concordo com você, é que se você não trabalhar isso pelo menos de 10 em 10 anos, ninguém monta uma fábrica, faz um investimento para depois sofrer um dente de 30% no seu... Estou falando no número redondo, sem atualizar valores nem nada, mas de 30% no seu cash flow, por conta de alguém que resolveu tirar um incentivo. Então, isso tem que ser programado, avisado, né? Mas o princípio é válido, de ser um incentivo inicial. E quanto à questão dos impostos, de novo, a clássica escala distante. Um quer nada, outro quer tudo. E aí você tem que ir para o meio para dizer, olha, tudo bem, vamos admitir importação a um certo momento, a uma certa forma, de certo tipo. Isso se viveu no setor de petróleo, na década de 90, eu fiz parte de toda a discussão do marco regulatório do petróleo, que abriu todo aquele processo de conteúdo nacional que a gente exigia nos leilões de petróleo, e era a mesma coisa. E aí isso incentivou todos aqueles estaleiros, aqueles shipyards, aquelas fábricas de plataforma, tudo isso chegou-se a uma conclusão, e evidentemente isso acontecia, e nós fomos favoráveis, em que, em alguns momentos, uma sonda de perfuração, que é uma coisa muito cara, custava, de fato, 12%, 13%, 15% mais cara aqui do que em Singapura. E aí cabe ao gestor político e tal, e até o gestor de uma empresa como a Petrobras, que é um indutor de desenvolvimento nesse sentido, dizer, não, eu vou pagar, sim, 15% mais, mas vou botar 15 mil caras trabalhando aqui em Angra dos Reis, ou no Rio, ou em Rio Grande, lá que fechou tudo e desempregou todo mundo, né? Eu vou gerar emprego aqui, vou pagar 15 a mais, qual é o problema? É por isso que isso nos remete a essa discussão de quando as estatais e de alguns setores estratégicos precisam ou não de um empurrãozinho ou de uma indução do Estado brasileiro. Nesse caso, era necessário, e a falta disso levou a essa recessão toda nesse setor de petróleo. Claro que tem a ver também com a Operação Lava Jato, com todo o processo de corrupção, depois deteriorou-se para ser uma operação política, mas, enfim, teve todo esse processo, mas teve também o fato da eliminação disso como política de Estado, como política setorial, e visando apenas aí, a partir de um certo momento, ações da Petrobras como se fossem ações de uma empresa privada. Tem que dar uma notícia boa por dia, senão a ação cai e todo mundo se desespera. Uma ação de uma estatal não é para isso, né? Uma estatal não é só para isso. Ela pode e deve até dar lucro, mas ela primeiro tem que cumprir a sua função estruturante e, eventualmente, até social, dependendo do caso. No caso dos Correios, por exemplo, Banco do Brasil, etc. Carlos, talvez eu só dar uma contribuição muito rápida. Assim, eu concordo bastante com o senador Jean de que a eletromobilidade você precisa de muito mais coisa do que discutir somente a questão do imposto aqui ou ali, né? O custo de um ônibus, por exemplo, no custo de vida total da operação desse veículo, ele vai representar 20%, 25%. Né? Então, se reduzir 10% do valor do ônibus, ele reduz 2% no custo total. É, né? Uma coisa muito mais complexa, a gente tem que mudar o modelo de remuneração, que hoje é baseado em pagamento de passageiros, e ir para um modelo baseado em indicadores de desempenho. Né? A eletromobilidade precisa dessa política pública incremental que vá fazendo a transição. Agora, esse debate do imposto de importação, então, usar os mais baratos lá de fora ou proteger a indústria local, eu acho que a gente tem que entender o que é um instrumento ex-tarifário. O instrumento ex-tarifário diz, se não existe produção local daquele bem, né, podemos reduzir o imposto de importação para que crie esse mercado de escala de produtos em tese de melhor qualidade, e aí a indústria local vai ter volume, porque aquele produto já começou, aí você começa a produzir, você dá escala para a produção. Veículos elétricos leves, ainda não tem produção local, é natural ter o ex-tarifário, porque não existe. Agora, esse pedido que foi feito pelos importadores de ônibus da China, né, com apoio de algumas organizações internacionais, primeiro, ele é inconstitucional, né? O setor automotivo não pode usar ex-tarifário dessa maneira com que eles foram propostos, né? Tem problemas de vício ali, a própria Fiesp já fez um relatório mostrando erros.
Agora, é muito preocupante a gente ver entidades internacionais achando que, bem, para a solução mágica para dar ônibus elétrico no Brasil é trazer o ônibus da China, porque lá é mais barato, porque lá tem um estoque, né? Ônibus de baixa qualidade, de pior qualidade, inclusive, que não vão sobreviver ao Brasil, porque são carrocerias de alumínio que não duram aqui no piso brasileiro, na situação brasileira, para beneficiar 2 importadores que têm um relacionamento muito bom lá com X pessoas do governo, que venderam essa ideia em detrimento da indústria que já está aqui. A BYD tem fábrica, a Mercedes começando a fabricar. Hoje teve protestos, né? Teve protesto em São Bernardo, teve protesto em Curitiba, né? Inclusive contra o prefeito de Curitiba, que foi um dos que assinou a carta lá da C40, querendo que reduzisse isso. E a gente realmente não aprende, né? Veja o caso da eólica. A eólica teve os estímulos, teve o processo, foi criando demanda, a nacionalização dos componentes veio, tinha BNDES, programa de nacionalização, foi dando escala até o momento que não precisava proteger mais a indústria local já era muito forte, ganhava a maior parte dos contratos, importava aqueles que ela não conseguia e depois começou a exportar para o mundo. Já a solar fotovoltaica foi parecido. No início, as fábricas vieram para o Brasil atraídas por esse tripé. Vamos criar o leilão, vai ter demanda, vai ter política industrial e vai ter BNDES financiando conteúdo local. Beleza, vários fabricantes vieram, 5 fábricas foram abertas no Brasil, mas deu 2 anos, 1 ano depois, mudou o presidente, veio o Michel Temer, e depois veio... não, na verdade, a gente não quer mais política industrial. Então, o BNDES começou a financiar o produto importado, o Banco do Nordeste financiar o produto importado com taxa melhor, né, quebrando a regra do jogo, não reduziu os impostos dos insumos. Então, até hoje, fabricar um ônibus elétrico no Brasil, você paga imposto sobre os insumos. Então, se você zerar o imposto zero do importado, como é que a indústria local vai sobreviver? Não tem como, né? Até porque uma licitação pública vai comprar por preço, e licitação preço é ruim, você compra o mais barato. Não necessariamente o mais barato é o melhor. Ele não vai durar 10 anos, ele tem questão de qualidade, tem um monte de outras coisas envolvidas. E aí, o que aconteceu? A indústria solar fotovoltaica, que em 2017 era 1/3 da produção, hoje produz 7%, 5%. Por quê? Estamos subsidiando o painel solar chinês. Hoje, um painel solar chinês paga 0 de imposto de exportação, 0 IPI, 0 PIS/COFINS, 0 ICMS, e para fabricar nacionalmente, aqui você paga um monte. Bem, tudo bem, um governo que não tem política industrial, né? O pessoal não se importa com a política industrial, acha que, né, o emprego industrial não é tão importante, né? A gente ouviu, né, Carlos, até o Jorge comentando, mas a indústria representou 35% do PIB, hoje é 9%, né? Só que mesmo a indústria de transformação, a indústria como um todo, que é 20% do PIB, representa 33% dos impostos do INSS e 62% da pesquisa e inovação. Então, se quebra a indústria, quebra o INSS também. E o agro sozinho não vai pagar, porque o agro não paga INSS, né? Então, tem que pensar numa ótica muito mais integrada, uma coisa muito mais ampla. Eu não estou dizendo que a gente quer ficar protegendo a indústria e tem que subsidiar a indústria nacional. Imagina! Agora, para que subsidiar o chinês mais barato? Porque, ao zerar o imposto de importação, enquanto não zera o imposto dos insumos, é subsídio. O BYD, eu fabrico na China. É um monte, 6 fábricas lá, e temos uma fábrica no Brasil. Cada ônibus que eu exporto da China, o governo me dá 13% de volta. Tá? O imposto que está no ônibus, eu ganho de volta. Então, eu recebo 13%. Mando para o Brasil, com 13% a menos. Se eu não pago nada de imposto, por que eu vou ter uma fábrica aqui? Você tem porque cada cidade tem um layout, o piso brasileiro é mais difícil, a carroceria nacional. Não é à toa que a gente tem uma Marco Polo, uma Caio, né? Marco Polo já foi a maior do mundo, vende ônibus no mundo inteiro, ela tem um know-how tecnológico, começou a fabricar ônibus elétrico, acabou de lançar o ônibus elétrico agora. Então, assim, comprar essa ideia simplista, né, de que os importadores venderam para essas organizações internacionais e que venderam para alguns prefeitos, muitos saíram. Por exemplo, a Prefeitura do Rio assinou a carta e depois que ela entendeu, ela retirou a assinatura, né? Florianópolis, Curitiba, algumas estão retirando a assinatura. Estamos conversando bastante com o prefeito de São Paulo para ele retirar a assinatura. Não faz sentido que São Paulo seja a indutora de uma carta de um pedido para zerar o imposto de importação
com essa falácia de que, olha, a gente precisa de 3 mil ônibus até 2025, 3 mil, então 1.000 por ano, e não tem fabricação local. Como não? A BYD tem 1.000 de capacidade, 1.200. A Mercedes fabrica quantos quiser. A Mercedes tem uma fábrica gigante, a Volvo, você tem mais a Marco Polo, você tem a Eletra aí no ABC. Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado. O ex-tarifário é um instrumento importante quando não tem indústria nacional, para você induzir, jogar a régua para cima. Agora, com indústria nacional, sem resolver os problemas de desigualdade, zerar o imposto de importação é mais um aceite desse colonialismo tecnológico que um país vira-lata, como o Brasil está se transformando. Acha que não consegue produzir nada, que a gente não pode ser indústria, que o Brasil tem que se contentar de exportar minério de ferro e soja. Só que minério de ferro e soja não vão dar emprego para todo mundo. Não vão. Ou a gente preserva a indústria, e São Paulo é o líder da indústria nacional. Metade do setor automotivo brasileiro está aqui. 100 mil empregos diretos. Paga um emprego de melhor qualidade, que paga mais salário. Então, se a gente deixar a indústria quebrada do jeito que está, eu não sei qual vai ser o futuro do Brasil. Sinceramente. Eu não sei o que vai ter de oportunidade para um jovem numa periferia de uma cidade grande. Se não for o ensino técnico, ele trabalhar ali como técnico, ele for crescendo e fazer a vida dele. Ou achar que um jovem da periferia vai trabalhar no minério de ferro e na soja, é uma visão muito distorcida, né? Então, se eu concordo com o senador Jean, a gente não quer aquela proteção para sempre, a gente tem os exemplos históricos, tem que aprender com esses erros, mas a gente está aí, eólica e solar, 2 exemplos muito recentes. Eólica, a política que foi feita pelo governo foi cumprida e deu certo. Já solar, mudou o presidente no meio, interesse dos importadores e dos grandes investidores, mudando regra. Não vamos entrar em detalhe aqui, mas descumpriram a lei de fundo constitucional, fizeram portaria irregular, foi derrubado portaria. É assim, é o Brasil. É um país que faz milhares de irregularidades todo dia e as coisas continuam. Aí o importador fica milionário, ele ajuda o fulaninho lá do ministério que ajudou ele, fez ali, fica por isso. Enquanto isso, 1.000 empregos são perdidos aqui, 5 mil empregos são perdidos ali, e a gente perde a oportunidade de continuar industrializando e desenvolvendo o Brasil. Muito bom. Por isso que política é apaixonante, não? A gente tem muito que discutir. Obrigado, Adalberto. Obrigado, senador, também. Obrigado, Rodrigo. Nós estamos aqui encerrando esse dia maravilhoso de trabalho. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, a participação. Nós estamos aqui e queremos o melhor para o Brasil, né? O senador quer o melhor para o Brasil, o Rodrigo também como líder associativo, né? Também aqui o nosso consultor Rodrigo. Nós queremos o melhor para o Brasil, com certeza. Nós vamos ter muito trabalho, né, senador? Muito trabalho para poder colocar a indústria brasileira num patamar maior, porque ela tá bem esquecidinha, viu, senador? Eu falo isso aí porque também sou industrial e a gente vê a dificuldade, mas tudo bem. Nós acreditamos, assim como o senhor, acreditamos no Brasil. E eu acho que essa plateia que ficou conosco até hoje, até agora, e também aqueles que estão aí pela internet, muito obrigado, também acredita no Brasil. E vamos em frente, hein? Avante, Brasil!